Porque qualquer pessoa de calça curta, nós estamos gravando esta reunião, ok? Então, bom dia para todo mundo. Nós vamos fazer a nossa prece de início. Hoje está só a luz do sol. Então, tá bom. Amado Mestre Jesus, com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso estudo desta manhã, sabendo que a equipe espiritual da casa, em especial essa que nos assiste no nosso estudo, aqui está, abraçando cada um de nós, ajudando-nos e intuindo-nos para o melhor entendimento de tudo aquilo que lemos e estudamos. E vamos fazer isso hoje. Também pedimos, Senhor Jesus, que os benfeitores espirituais possam envolver a todos os espíritos que aqui vieram, trazidos pela equipe espiritual, para estudar conosco, para aprender também sobre a doutrina espírita, sobre a vida espiritual, sobre a vida na Terra, sobre a influenciação de uma sobre a outra. E pedimos, Senhor, que todos eles possam ser envolvidos nesta nossa vibração de muito amor, de muito carinho, um pedido de perdão, se a qualquer desses espíritos nós prejudicamos no passado. Convidamos a todos à paz e ao entendimento. Deixamos para abrir a nossa reunião a prece de Pai Nosso, depositada ali na sala, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Para quem está de fora, se não estiver ouvindo direito, se tiver algum problema, abra e porque a gente não está conseguindo escutar vocês. Vamos ver, quem sabe. Aí vocês falam para mim, tá bom, não tá bom, ok? Então tá jóia. Obrigado. Vocês querem acrescentar tudo? Também não precisa, eu sei você. Quem está lendo é ele, para mim está tudo ok. O óculos de perto está ótimo. Tá bom. Manda lá. Gente, estamos falando de vida espírita. A questão é 221. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que lhes veem os seus inconvenientes? Resposta é deles. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas? A 228 foi a semana passada. Não, 229. Posso continuar? Acho que você deve começar de novo. Vamos lá. Ok, vamos lá. A questão 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que lhes veem os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal deixe, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas essas coisas más.
porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. As coisas boas a gente leva também. Esqueci de falar isso. Vamos comentar. Gente, aquele comentário da semana passada. Se você está resfriado aqui e muda para o Rio de Janeiro, você vai continuar resfriado. Não é porque a gente deixa o corpo físico o responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas paixões, que é o nosso perispírito, espírito, enfim, todo o conjunto, vai mudar. Essa ideia de que deixaríamos nossas paixões fora, mudaríamos, por termos deixado mudar de plano, incorreto, a gente sabe disso. Estaremos levando conosco aquilo que tivemos desenvolvido na última encarnação. Como eu falei, seja de bom, seja de ruim, porque aqui parece que é só coisa ruim que vai. Aquilo que a gente desenvolveu, a gente aprendeu ensinamento, a gente carrega também. Né? Mas, ou seja, ninguém que morre vira anjo, como não é incomum se ver, né? A pessoa morreu, você vê um monte de coisas, que na realidade é um ser humano como qualquer outro que deixou o corpo, continua com as mesmas paixões. É que, na verdade, o Kardec faz uma pergunta sobre as más paixões mesmo. Né? Ele leva as coisas ruins. Né? Mas essa resposta dos espíritos, né? E a explicação também do Renato, né? Ela é importante porque muitas pessoas acreditam que quando o nosso ente querido morre, né, ele fica ciente de tudo, está tudo em ordem e ele vai resolver os nossos problemas. Né? Então, a gente, muitas vezes, chama os nossos entes queridos para resolver os nossos problemas do dia a dia terreno. Porque acha que, como ele está vendo tudo, está acontecendo tudo, ele vai nos ajudar a resolver o problema. E não é assim. Nem sempre esse nosso ente querido está bem no plano espiritual e tem condições e tem a concessão da espiritualidade superior para nos ajudar. Então, isso é importante a gente entender que na oração que faremos pelos nossos entes queridos, é que ele fique bem, que ele receba a nossa gratidão, nosso carinho, nosso amor, levado até ele pelos benfeitores espirituais, certo? E quando eles estiverem em condições de nos auxiliar, ele volta e nos auxilia. A gente não deve ficar imaginando na nossa cabeça de que morreu, pronto, já sabe tudo, já resolve tudo, já está em condições de vir, de falar, se comunicar com todo mundo. Né? Porque essa é uma pergunta que muita gente nos faz. Né? Tem muita gente que faz isso e pensa dessa maneira. Inclusive, acha que logo após a morte do corpo físico, o espírito já está pronto para conversar com a gente, para vir dar um alô, falar, opa, está tudo bem, eu estou jóia, vocês não sabem como foi legal, né? Estar como espírito livre. Eu sou agora um espírito livre. Simples assim, não. Essa liberdade, né, vai depender demais de como que ele enxerga e sente, né, a sua partida para o plano espiritual. Nem sempre ele vai estar em condições, inclusive porque aquelas coisas que ficaram para trás, muitas vezes ficam preocupações que deixam o espírito completamente desnorteado, porque ele vai querer resolver, mas ele não tem o poder de resolver nada na vida material. Ele agora é espírito. E ele fica mal no plano espiritual. Por isso que a gente não deve pedir, inclusive,
Porque imagina, o cara acabou de desencarnar, aí você fica pedindo para ele ajudar. Ele vai entrar no desespero, porque ele não consegue ajudar. Não Não consegue. tem condições. Ajudar um espírito encarnado, você tem que ter um preparo, são ou mentores, ou você coloca a família espiritual, são espíritos de encarnação, que eles chamam, guias de encarnação, mas são espíritos já preparados para isso. Porque você imagina, o cara desencarna, você começa a falar, eu não consigo pagar uma, sei lá. Normalmente o egoísmo leva a isso. Me Não dá a consigo dica, pagar né, uma de como dívida, fazer. coitado do cara, tá do outro lado, como é que ele vai fazer isso? Aí ele vem e fala para você, faz isso, e você não faz. Não faz. Porque você não ouviu ele. Ou ele nem consegue, fica sofrendo porque não consegue ajudar. Então, na realidade, pedir para que espíritos assim desencarnados é promover o sofrimento deles. O meu outro faleceu agora em 3 anos, 4. E a minha sogra, eu não sei como está agora, né? Mas a minha filha estava mexendo no celular dela esses tempos atrás, e ela falou para o meu marido, perguntou, chegou o celular dele? Falei, pai, ela mandou uma mensagem para o Google, como se ela conversasse com ele. E ela tinha o hábito de falar, eu estou nessa situação. E daí, esses tempos atrás, ela falou assim para o meu marido, isso aí é pro seu pai. Aí eu falei, isso aí é mãe. Você acredita? E ela mudou de casa, né? Ele tava, eu acordei, ele estava sentado aqui na mesa, no quartinho de ela. Nossa, mas ele tá barbudo. Aí aquilo ela me falou assim, então, que ele me contou. Ele tá barbudo, assim, estava sentado aqui na mesa. E o meu marido, agora já tem filho. Mas vive e mexe e falava assim, sonhei com meu pai. O que você sonhou, amor? E meu marido trabalhava com ele. Você acredita que ele veio perguntar para mim aonde que eu conheci tem uma corretora? Esse pessoal que eu estou fechando contrato. E o meu sogro, quando ele foi para ser entubado, os médicos liberaram o mercado, né? Liberaram de novo, porque já sabiam que, né? Então, chamou e falou, vem que a gente vai ter que entubar. E era madrugada, a hora que chegou ele não sabia o horário, nossa, você não está madrugada, o médico liberou. Ele falou para o meu marido, já que eu vou ter que ficar aqui no tempo, faz um favor, traz esse computador para mim, eu vou resolvendo as coisas daqui. Daí a médica falou, o seu Carlos, aproveita que o senhor está aqui e descansa, porque ele iria trabalhar. Sim. Pois é. Então, esse é um espírito que está no grupamento familiar, vivenciando a vida e desesperado porque ele realmente não vê. Muito controlador. Então, a minha mãe fez isso com meu a pai. gente tem que fazer oração por ele. Tem que pedir muito para que ele se liberte. Né? Nosso lar, realmente, visitar parentes, uma pessoa que estava uma mulher que queria dar os filhos, Clarice morreu. Quase que o André Luiz nem fala com o Clarice. Quando ele chega, ele fala, melhor ficar quieto aqui. A coisa não vai sobrar para mim. Mas, enfim. Outra coisa que eu acho importante colocar, que eu aprendi aqui mesmo, é a gente nunca deve rezar direto no seu ente. A gente tem que dar oração a Deus, e Deus deu um melhor momento para ele receber aquela oração. Porque se você manda direto, você pode preocupar. Tem que saber que você chega se você manda direto. Mas sempre para Deus entregar o carinho, o pedido, e se ele tiver condição, entrega. Se não tiver, fica guardado lá e quando ele puder. Estou curioso. É assim. É razoável que você, por não saber como ele está na vida espiritual, né, que você peça a Deus que o ampare e que ele receba a sua vibração de amor e carinho. Olha, mas com certeza, se você mandar direto, vai chegar nele. E o problema é que muitas vezes o nosso pensamento ele é insistente. E no dele também. Então, quando ele tomar consciência de que você está tentando
falar com ele, ou entrar em contato, mandando mensagens, tudo, ele vai vir. Ele vai tentar chegar próximo. Ele vai chegar mesmo. E se ele estiver bem, pode até ser, né, que ele venha amparado, com certeza, pelos benfeitores. Mas se ele estiver mal, quando a gente fala mal, é no sentido de não esclarecido, ainda preso às coisas da vida material, como ele está colocando ali, né? Ele vai trazer este pensamento, este sentimento para o ambiente familiar. É preciso ter clareza disso. Na minha juventude, lá quando comecei a trabalhar, aí um colega de trabalho foi servir, né? E uma nova No exército. Uma nova que fizeram com carro com filho, alguém ficou desesperado lá dentro e abriu a porta e todo mundo fora de casa. E eu ainda era católica, né? Então eu peguei de uma vela, casa, comecei a fazer oração, ficar com aquela pessoa, porque me tocou demais. Eu cheguei com uma coisa muito triste. E era bem próxima, né? Aí, logo em seguida, eu fui conhecendo o pessoal do Divino Espírita, fui tomar parte e tal, não sei o que, e a orientação foi para fazer as orações de você tem que deixar de estar atrapalhando. A seriedade acaba atrapalhando. Inclusive, só um comentário, é um assunto que não vai para agora, mas é uma das formas de obsessão que existe. Que é do encarnado pro desencarnado. Parece que é só contrário, não. A gente obsedia o próprio espírito, segura ele, às vezes o cara quer sair, não consegue. Então, olha como o pensamento da gente ele é importante. Não, verdade, toca, mas... Eu recomendo a leitura do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Pensamento e Vida. Vamos para a próxima? Vamos embora. Esse aqui é o complementando. Agora não, vamos para o próximo. É 230. O espírito progride no estado errante. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, hoje está tendo a palestra, tá? Nós estudamos isso no último capítulo. Né? Estudamos isso. É somente durante a reencarnação que há efetivo progresso do espírito. Por quê? Não quer dizer que a gente não possa progredir lá, mas é que você vai ser provado, você vai ser testado, vai ter um testezinho para você. Você lembra aquilo que você aprendeu? Olha a situação agora, como que você vai agir? Né? E aí, se você agir de forma diferente do que agia e trazia consequências ruins, e agir de maneira correta e passar, né, no teste, tirar nota 10, você progrediu. Aquilo fica enraizado. Né? Senão você vai ter que repetir várias vezes. E durante a nossa vida, esses testes vão aparecendo várias vezes até a gente aprender. E se não der nessa vida, infelizmente, você vai ter que ser testado numa outra vida. O progresso do espírito. Espírito, matéria. Né? Sem a matéria, o espírito não vai progredir. Embora sejam duas coisas distintas, né? O espírito tem que estar unido à matéria, tem que viver na vida material para o seu progresso espiritual. Essa aí é a nossa base, né? Desculpa. Vamos lá, 231 agora. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz
e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado. E isso, então, lhe é uma punição. A palavra punição. Não tem jeito. Aprendizado. Vou trocar por aprendizado. Então, esse é um ponto importante, né? Porque veja que você não reencarna na hora que você quer. Ai, eu errei, meu Deus, deixa eu voltar para conseguir para corrigir. Não, meu, vai ter que passar um tempinho aqui, né? Aprendendo um pouco mais. Você vai ter que chegar na colônia para reencarnar. Tem isso, tem toda essa parte aí. Existem várias formas, né, de haver esta reencarnação, né? Pelo que a gente enxerga das obras do André Luiz e de outros espíritos, né, que vieram por diferentes médiuns, a passagem por uma... Não é, todo mundo fala só do umbral, né? O umbral por exemplo, eu tenho uma porta, né, e eu vou passar por aquela porta. Eu estou no umbral e do lado de lá não é mais umbral da porta. Passei pela porta. Então, os espíritas que criaram essa visão do umbral como sendo um amplo local de sofrimento, né, de tudo. No umbral tem estações de socorro a espíritos em que há muito amor, muito trabalho para ser feito e tudo, né? Agora, dependendo de quanto que nós nos enraizamos na vida material, né? A nossa volta para o plano espiritual, ela vai ser mais ou menos difícil de nos desvencilharmos desses fluidos, dessa nossa presença muito forte na matéria. E, portanto, mesmo assistidos por espíritos benfazejos, né, nós continuaremos com os sofrimentos nossos. Não é nem lá, como o André Luiz descreve, que ele estava solto no ambiente, que tinha um monte. Bom, ele poderia estar recolhido e colocado lá nas câmaras de retificação do nosso lar, ou seja, ele estaria num ambiente protegido, mas a mente dele, a consciência, né, dele, chama o tempo inteiro a atenção dele. Olha o que você fez de errado, olha as consequências desse negócio, olha isso daqui. E ele fica preso nesses sentimentos, né? Além do problema sério, muito sério, do suicídio, né, que leva muita gente, né, a um sofrimento atroz no plano espiritual, porque quando nós reencarnamos, recebemos um suprimento, né, que a gente chama de fluido vital, né, que ele vai nos preencher, nos dar força, que é renovado, né, onde assim, suplementado todas as noites, quando dormimos e tudo, nós temos essa ligação. E aí, a hora que você se mata, né, você está em plena vida, né, com aquele conjunto de fluidos ali, unindo o seu perispírito, né, o corpo espiritual do espírito, unindo o espírito à matéria. Como a morte do corpo físico causada, né, por exemplo, uma bala na cabeça, ou enforcamento, ou a pessoa se atira e
quebra pescoço, coisas assim. Todos os tipos de morte provocada pela pessoa, né? Você fica com aqueles fluidos com você. E até eles vamos dizer assim, acabar se extinguirem, né? A chance de você ficar em zonas de sofrimento é grande. Ou, mesmo amparado, você vai ficar em ambientes próprios de espíritos nessas condições de muito sofrimento. Então, é como se criasse um ambiente mental totalmente de sofrimento intenso pela morte, né? E a descoberta de que a vida continua. Mas aí, a gente fica nesse sofrimento até esse espírito, sabe? Você vai ver o carro, vai continuar cheio. Vai ter intercessões, vai ter gente pedindo. Não, existem as intercessões. Por exemplo, você pega um jovem que faça uso, induzido por outros, né? Por exemplo, na internet tem aquele, por exemplo, a baleia azul e outras coisas, né? E o jovem acaba cometendo esse suicídio, né? Bom, ele, dependendo também dos sentimentos dele, ele pode ficar muitos anos nesse sofrimento. Mas, geralmente, há a intercessão dos bons espíritos, e que vêm e auxiliam, né? Mas a conduta, ela foi feita pelo jovem. Conscientemente, ele decide tirar a vida, mesmo que seja induzido por outros. E ele é responsável por ter tirado a própria vida. Não tem outra forma. Agora, existem as atenuantes, né? Quando diz assim, o sujeito cometeu um assassinato, né? Mas era ele ou era outro, ele fez em legítima defesa e tal, mas o outro não estava com arma, só apontou uma arma que não era verdadeira ou coisa do tipo. Mas eu estava com a arma e eu atirei e matei. Eu tenho atenuantes, então, ao invés de tomar 20 anos de prisão, eu fico com 6, por exemplo. Certo? Mas eu sou responsabilizado. Alguém caiu ali. Então, existem as atenuantes. Então, ao invés de eu sofrer por 20 anos, eu vou sofrer por 6, a detenção. A gente sabe de casa de criança, matando criança, né? A arma ali do pai, leva na escola, assim. A porta brincando e lá. E aí? A responsabilidade do pai vai ser tão grande quanto a criança. Mas a generalização, a gente não pode generalizar. O pão que ele tem não funciona assim. Tudo bem, né? Um filme, não é mais que espírita, mas é uma moral da vida, que o cara vai buscar a esposa que se matou, ela tá dentro de um processo mental. Ela criou aquele mundo. Explica bem o que a gente está falando aqui, né? Você vê, ela está presa até ele conseguir chegar. Tudo bem, tem a parte romântica, tá discutindo. Mas a dificuldade dela como espírito, ela não sabia que ela tinha nem morrido, ela estava lá presa. E acontece isso. Mas cada caso é um caso, realmente. E ele faz o erro também. E ele quase fica, né? Ele quase fica, porque ele ia perder a memória. Mas é claro que ele, logicamente, ele está sofrendo tão grande que mesmo ele tendo ajuda ali, né? Ele não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Acompanhou ele dentro do ele não entendeu. O mentor dele estava do lado, tu lembra? Ele ia poder oração, ele falou, o cara estava do lado dele e falou, eu estou esperando você aceitar. Quer dizer, ele não estava sozinho, só que ele não via o irmão lá.
O Eduardo falou, não pode generalizar. Você pode fazer vários romances espíritas em várias situações que acontecem, mas é sempre a população. Você não sabe a realidade como uma coisa funciona porque você não tem acesso. Não tem acesso nem a nossa, que dirá dos outros. Mas é um assunto muito interessante. Vamos continuar? 232 agora. Essa é uma questão que você me pergunta. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos, né? Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou ao mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele se tenha elevado. Deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que neles desfruta e poder habitá-los mais tarde. Muito bem. Essa é uma informação importante para todo mundo que lê as obras espíritas. Em muitos momentos, nas obras do Kardec, inclusive, principalmente, né, você tem assim, o espírito fala assim, eu estou lá no outro mundo, eu vim aqui porque vocês me chamaram, ou sei lá o quê, e daqui eu vou voltar, e tal, e ele vai e volta, ele consegue, né? Não funciona desse jeito na maioria das vezes. Não resta dúvida que existem espíritos vivendo em mundos superiores. E esses espíritos, às vezes, encarnam na Terra. Podem até ter tido reencarnações na Terra, mas agora estão muito adiantados. Muito bem. Esses espíritos podem transitar facilmente? Podem. Podem. Mas existem determinados graus de elevação, né? E vamos dizer assim, de sutileza do corpo espiritual. Em cada mundo você tem, né, a transformação, eles colocam, do fluido cósmico universal para permitir a vida em cada um dos mundos, né, que ele tem que deixar o seu corpo espiritual no mundo em que vive, vir para o nosso, formar um corpo espiritual capaz de vir e chegar até um médium num corpo físico denso como o nosso e passar a sua mensagem. Portanto, é um trabalho é muito, muito difícil isso daí acontecer. Então, meu entendimento, e entendimento do Eduardo, e não do que está escrito nos livros. É a partir do que está escrito nos livros. Ok? Cada um forma o seu entendimento. Não tem problema nenhum. Então, meu entendimento é o seguinte: a natureza não dá saltos. A espiritualidade superior, né, de acordo com o nível de elevação moral e intelectual dos habitantes de cada um dos mundos habitados, né, e eles são, né, há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, de acordo com esse grau de elevação e de possível entendimento dos ensinamentos que os espíritos querem nos trazer, né, esse ensinamento é dado a nós pelos espíritos deste conjunto de espíritos que já estão quase aptos a sair desse mundo e ir para um mundo
de maior elevação espiritual. Mas são espíritos que já abraçaram, certo, todo o ensinamento de Jesus. Aquele ensinamento básico para o crescimento espiritual de cada um de nós, né? Então, esses espíritos são utilizados e estão ali para nos trazer os ensinamentos. Se você pensar, né, que para o espírito ele pode fazer isso, ele tem as limitações. Está colocado aqui. Ele tem as limitações. No livro, Obreiros da Vida Eterna, vem um espírito de altíssima categoria espiritual, que até o André Luiz falou assim, nossa, esse espírito veio de outro mundo, eu não lembro bem qual que foi a pergunta, o mentor falou assim, não, André, nada disso. Ele é um espírito já bastante elevado e tal, né, que ele já nem tinha o corpo espiritual da mesma densidade dos habitantes do nosso lar. E, portanto, né, mas ele era um espírito ligado ainda ao que eu chamo de psicosfera da Terra, ou seja, aquele ambiente que nós formamos, né, tanto dos bons espíritos quanto dos maus espíritos, que, vamos dizer assim, exala a nossa mentalidade, o nosso pensamento, que vai carregado com os nossos sentimentos. Portanto, né, esses espíritos podem transitar, somente os espíritos da mais alta categoria conseguem transitar facilmente. Mas nós sair daqui e ali e voltar, tá certo? Não. Não é que nem o cara vai para outro, para o Oriente e volta no mesmo capítulo. Né? Não é assim que funciona a coisa. Né? Ó, o que você falou, eu concordo plenamente com o que você está falando. Não existe puro uma coisa. Tem que ser tudo lógico, senão não faria sentido. Ele fala logo aqui, como ele vai falando mesmo. Quando o espírito deixa o corpo, ele está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu, não ao mundo do mesmo grau. Ou seja, enquanto ele não se libertar totalmente da matéria desse mundo, ele não vai ficar passivo para outro. Ao contrário, é verdadeiro. Se ele puder, já tiver, ele pode vir. Aí é uma outra história. Mas nós, gente, não adianta falar, vou visitar Marte. Não vai. Não vai. Aí quando você chega lá, que nem está o robô, eles põem um monte de alambrado assim. Quando a gente vai embora, eles falam, ufa, o pessoal sai lá que deve ser isso. E quem quer o planeta que destrói, todo mundo quer. Tudo bem, tá claro isso, acho, né? Eu concordo com o que o Eduardo falou. Nesse sentido, você tem que raciocinar dentro de uma lógica. Né? Mesmo assim, na Bíblia, né? Jesus estava no lugar, Jesus estava no outro lugar. Também levava tempo para caminhar. Então. A pé. Nossa, olha aquele calor de deserto. Enfim, só. 233 é a última desse tópico aqui. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores. A resposta deles é muito interessante. Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigir. Pode explicar? Então, o ponto-chave, né, é isso. Deus se utiliza, né, de todos os trabalhadores de boa vontade que participam da sua obra divina. E é o nosso dever auxiliar, né, aquele que precisa. Então, você imagina um espírito superior vindo para o nosso mundo, com tanta dor, sofrimento, né? E vendo esse absurdo todo. Ele vai vir fazer o quê aqui? Só pode vir para consolar, para ajudar, né? Falar, gente, vamos mudar, vamos fazer alguma
coisa. Para Não dá, saber, né? pelo menos. Porque senão não dá. Toda vez eu olho para você de repente assim, né? Igual a minha filha, que falou assim, não vou olhar mais para essa foto, não, que tem um homem pendurado nela aí. Né? Eu viro para você e é como se você tivesse com a mãozinha levantada. E eu fico imaginando que você está querendo falar. Porque tem uma planta ali atrás de você com um negócio assim. Sabe? Então, do seu lado direito tem uma coisa assim que parece que é o seu braço levantando assim. Ela tirou uma foto debaixo assim, da árvore, né? Então, ampliou a folhagem da orquídea. Assim. Então, parecia um homem, né? Uma cabeça. Um homem com chapéu, coisa assim. É muito interessante. Vamos em frente? Vamos lá, gente. Agora a gente é outro tópico, é mundos transitórios. 2, 3, 4, é importante isso. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade. Estado Muito longa erraticidade. Estado esse sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançar, e nele gozam de bem-estar maior ou menor. Estava dando uma dica já de colônias aqui, né? Só não estava falando abertamente, porque ele coloca, né? Tem um chique do jornal. Acampamentos deve ter um seguro, né? Então, esse para mim é sempre uma das... toda vez que eu leio o Livro dos Espíritos, essas informações sobre mundos transitórios, para mim é sempre muito nebuloso. É a continuidade. Quer que eu leia a continuidade? Eu quero, sim. Talvez Porque a mesma é pergunta, complicado. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem o seu destino. É bem assim. Os contraditórios. Posso passar a foto? Mas o contraditório. Então, gente, é complicada essa informação do Livro dos Espíritos. No meu entendimento. É muito complicada essa informação. Porque, mas, se está escrito, veio, né? Deve haver isso mesmo. Você imagina o seguinte: eu estou na erraticidade. Né? Então, foi um espírito que faz muitos séculos, por exemplo, que eu não reencarno. Aí, de repente, certo? Eu vou para um mundo desses, transitório, para descobrir, agora fico ali um tempinho, já descansei. Fui para uma colônia de férias, né? E já descansei. Que ótimo. Agora vou escolher para onde que eu posso ir. É muito complicado para mim esse entendimento dessas questões. Ok? Portanto, não está escrito no Livro dos Espíritos, é do entendimento de cada um. Eu tenho minhas reservas por não conseguir ainda compreender de maneira adequada o que são esses mundos transitórios. Quem vai ali?
para onde que o cara vai depois? Mas ele encarna, não encarna? Ele encarna ou não encarna, ele fica Tá ali. claro aqui, não? Ele fica em espírito lá. E os entes queridos dele, o que acontece? Para mim, isso é um mistério imenso e eu sou bem tranquilo em dizer, eu tenho reservas, mas pela minha falta de entendimento. Eu não tenho a elevação adequada para compreender esta informação. Porque como ele coloca aqui, dá a impressão que o pessoal encarna, né? Habitar temporariamente. Dá a impressão que eles encarnam, mas... Não estou falando não necessariamente. Você pode inferir os dois lados aí. Pode ser uma outra história também parecida. Então, o que eu quero falar é a verdade. A gente acha que tem condições Uma coisa de... que eu fiquei bem preocupada depois que eu comecei a estudar, eu achava que quando você não ia, você ia, vai dar luz ou vai dar de boa. Eu ficava aqui. Agora, a informação que estava cheia de gente em volta da gente, nem sabe com eu não entendo por que deixa ficar, entendeu? Você tem que ir, por que não vai? Vai para uma, vai para outra. Não, a gente até entende. Quando eu cheguei de Camigos lá, eu estava bem no meio da minha o começo do conhecimento espírita, para mim foi. Falei, gente, como que pode isso aí? Não, mas então, é cada um conforme as suas obras. Mas como que a pessoa fica? Ela nem sabe. Se ela foi boa, não tem. Mas se ela foi ruim, por que ela fica aqui não leva embora? Olha, nós tivemos uma companheira de trabalho aqui no nosso cantinho. É que aqui também é uma universidade. Sem dúvida. E essa companheira, o marido dela frequentava aqui, vinha tomar passe toda terça-feira, vinha de domingo, assistia a palestra, né? Até que ele morreu. Aí, passado um tempo, essa companheira veio, pediu atendimento ali na sala 1, certo? E eu era o dirigente do grupo que ela frequentava. Aí ela veio falar o seguinte, que ela estava muito incomodada, porque o marido dela estava lá, sentava à mesa, ele vinha e queria dormir na cama com ela, e ela tinha que empurrar ele para fora da cama, falando para ele que ele já tinha morrido, que tinha que ir embora. Você sentiu. Mas ele viveu na casa dela por pelo menos aí 1 ano, até nós conseguirmos que a equipe espiritual conseguisse convencê-lo a ser amparado. Convencê-lo, não foi tirado, não. Convencê-lo. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Ele vivia ali na casa. E ele tinha, provavelmente, entendimento. Mas eu posso ficar onde eu quero, eu sou espírito livre. Eu quero ficar na minha casa. Certo? E aí você vai e explica. Oi? Onde eu sentia bem confortável. Pois é, mas só que ao fazer isso, ele não fazia. Agora, imagina o espírito sem ele não fica reclamando que ninguém conversa com ele. A gente vê isso aqui trabalhando. O que eu me tenho nesse sentido vai consolar. Mas aqui é uma realidade. Porque mas eu não entendo como que é essa dinâmica. Para mim, morrer, eu tenho que ir para morrer. Se você morrer agora e você não perceber, você vai continuar assistindo aula com a gente. Vai reclamar que você pergunta, o Eduardo não responde. Você fala, mas aí de repente, e o cara do Cecílio, você não consegue pegar o erro. Se você tiver algum conhecimento, você fala, opa,
Se não for um livro fluídico, já foi, certo? Mas se você não tiver, você vai achar que você tem uma doença. Algo assim. Mas aí tem uma livre-arbítrio, que a minha irmã falou, né? Você pode até ser que tenha dúvida, mutações, né? Você colocar nesse ponto. Você escolhe se você quer ficar aqui, não quer ir nem. Mas você não sabe o que é, aonde, porque você sabe, você não sabe o que é morte. É igual você. E aí? Até alguém te convencer de que você tem que ir para algum lugar. Aí é uma coisa muito importante. Nós vivemos num mundo, né, em que o livre-arbítrio ele é muito limitado. Eu posso fazer, eu posso matar ela, eu posso fazer que eu posso. Mas será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Por quê? Porque a espiritualidade superior, ela tem um dever que vai muito além do meu desejo. O dever da espiritualidade superior é de tratar e olhar por cada indivíduo e pela maioria do indivíduo. Se você quer ficar na casa, por exemplo, o nosso irmão, que é o sogro da... eu vou lembrar. Depois dos 30 é assim. Depois dos 30. Esquece. É que ela falou. Né? Ele quer ficar lá? Bom, ele está trazendo um desarranjo muito grande no grupamento familiar. Pode estar, vamos dizer. Certo? E a espiritualidade superior fala o seguinte, olha, por mais que ele tenha a vontade, queira ficar, certo? Para o bem de todos, para o grupamento familiar progredir, né? Ele não pode ficar lá. Aí o que se faz? Eles recolhem. Quando você falou assim, você está na minha casa. Você não pode mais estar na minha casa. Eu vou chamar a polícia vem e te leva e te prende. Certo? Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, né, ele é limitado. Assim como existem espíritos que querem, de qualquer maneira, levar o outro ao suicídio, fica, mas as preces dos espíritos superiores em benefício daquela pessoa e de um monte de gente que vai orando em benefício daquela pessoa, chega no momento que consegue fazer uma ruptura na ligação mental do espírito obsessor com o encarnado. Ao fazer essa ruptura, que consegue, pelo menos momentaneamente, separar um do outro, esse espírito é retirado. E aí não leva o outro ao suicídio, que seria extremamente prejudicial, não somente para o que comete o suicídio, mas para todo o grupamento familiar, porque todo mundo adoece quando acontece uma tragédia dessas. Então, a espiritualidade superior trabalha, certo? Lembrando a todos nós, existe limite para aquilo que você deseja fazer. E falando sobre isso, talvez uma opinião minha. O nosso crescimento, eu vejo, crescimento moral, enfim, como treinamento adequado ao nosso livre-arbítrio. Porque quando eu começar a decidir corretamente o modelo que eu escolhi, no caso do espírita, né, Jesus, as minhas decisões vão estar nesse sentido. Então, dificilmente eu vou estar agindo dessa forma. Então, treinar o livre-arbítrio é decidir bem, dentro do parâmetro que você tiver. Por isso que você falou, né, o Eduardo está colocando, mesmo esse cara sendo retirado da casa, a espiritualidade vai respeitar. De repente, ele pode voltar se ele quiser. A espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Não tem que ter errado. Nossa decisão seja errada. Então, mas ele vai, o nosso livre-arbítrio, a pessoa que vai exercer o livre-arbítrio, inclusive trazendo prejuízo para os outros, vai ser responder, vai responsabilizar por isso. Gente, é um conjunto, não é assim. Agiu
A reação. A reação. Por isso que o livre-arbítrio, sendo bem entendido por aquele que exerce, lógico, menos errado você vai agir. Isso é um fato, né? Porque o treinamento que não é isso. Ele estabiliza nós aqui, porque eu começo a falar novamente. Porque ela fica focada só naquilo que vence o que explica, que a pessoa já se sente independente. O trabalho está estando no seu trabalho, né? Sim. Ele não consegue mais trabalhar por ele, começa a sentir que está sendo engraçado, né? Mas esse negócio que meu marido podia fazer, o meu sogro não tinha mesmo. E ele vem e no sonho, né? Ele pergunta para o meu marido como que ele está fechando esse contrato. E o meu marido estava fazendo um contrato e não ia pôr na empresa. Ele falou, não, você tem que pôr lá, no sonho. O contrato não deu certo. Sério? Vai ser dia 6. Você acha que tira um pouco do seu sonho, porque começa... Eu tenho que encerrar. Então, não sei, até que eu influência. De novo? Não peguei a data. Então, Eu acho que eu preciso do cérebro agora. Porque a continuação. você tem que fazer, o seu cérebro já está adequado para a nossa capacidade. O que você precisa é fazer novas ligações neuronais. Então, vamos encerrar. Vamos agradecer à equipe espiritual por este momento de oração, de congraçamento com os bons espíritos, após esta hora de estudos tão importantes para o nosso aprendizado, para a nossa transformação moral. Agradecemos a presença de todos esses espíritos juntos a nós. Pedimos que possamos receber neste momento passe espiritual, renovador de energias, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração, predispondo-nos a uma semana de paz, de harmonia, de crescimento espiritual e de ligação com os benfeitores espirituais. Agradecemos tudo aquilo que recebemos na semana que passou e estamos certos que ao longo desta semana que se inicia, estaremos todos cada vez mais abrindo a nossa mente e o nosso coração para a ação dos nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, aqueles que estão junto de nós na nossa reencarnação. Em agradecimento, deixamos a nossa prece entregue na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado, encerrando a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Tchauzinho. Um abraço.